Canal Pretz FC no YouTube para fazer um balanço dessa reta final da primeira fase da Libertadores da América e também da Copa Sul-Americana, envolvendo os times brasileiros. Então você aí que tem time disputando essas competições, acompanha aqui o nosso raciocínio. Vamos lá. 5 jogos realizados e agora tem a rodada final na próxima semana com os jogos dos grupos no mesmo horário. Na Libertadores, Grupo A, o Palmeiras, franco favorito, conforme eu já tinha previsto, vai fazer 18 pontos. Vai ganhar do Táchira e vai ser 100% de aproveitamento, a melhor campanha da primeira fase. Uma grande campanha do Palmeiras. Palmeiras em primeiro, e será a melhor campanha da primeira fase. E a segunda vaga brigam Táchira e Emelec. Como o Táchira pega o Palmeiras e o Emelec enfrenta o Petroleiro, acho que o Emelec vai ficar com a segunda vaga. Grupo B, Atlético Paranaense joga uma partida direta contra o Caracas. Aliás, são 2 jogos espetaculares, porque Libertad e Atlético tem 7, Strongest e Caracas tem 6, né? Então, são confrontos diretos. E aqui o Atlético só depende de si. Ganhando do Caracas, estará na próxima fase. Eu acho que vai ganhar. Só não sei se fica em primeiro ou segundo, mas eu tenho certeza que o Furacão se classifica. No grupo C, o Estudiantes, grande campanha ao primeiro, já confirmado. E o Red Bull Bragantino disputa a segunda vaga contra Vélez e Nacional. Aí o Bragantino joga contra o Nacional e Montevidéu. Ganhando, é bem provável que esteja classificado, porque o Vélez vai enfrentar o Estudiantes. Empatando, tem que torcer para o Vélez perder para o Estudiantes ou empatar. E perdendo, o Bragantino está eliminado, porque aí o Nacional ultrapassa o Bragantino. Fez uma campanha muito ruim, né, num grupo muito difícil. 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas, com apenas 5 gols marcados, longe até do que o Red Bull Bragantino fez na temporada passada, mas ainda dá, só depende de si. Eu tô cético aqui um pouquinho, vou torcer para que o Bragantino passe, mas acho que a situação ficou complicada porque joga o confronto direto contra o Nacional em Montevidéu. Grupo D, o Galo é primeiro, vai ser primeiro, tem 11 contra 8 do Tolima, enfrenta o Tolima e tem o saldo 5 contra 0 dos colombianos. Tem que ser goleado, tem que perder aqui por 3-0 pro Tolima para não ficar com a primeira colocação. Então, para mim, isso é praticamente impossível. Jogo no Mineirão, o Galo será primeiro do grupo já classificado. Grupo E, o Corinthians está em segundo, com o Cali em primeiro com 8 pontos e com 4 de saldo contra 1 do Corinthians. E o Boca é terceiro com 7. O Always Red está eliminado com 4 pontos. Mas é o seguinte, o Corinthians ganhando dos bolivianos deve ser primeiro. E vai ganhar dos bolivianos, porque Cali e Boca se enfrentam na Bomboneira e aí o Boca joga por uma vitória simples para ficar em segundo. Ou em primeiro se o Corinthians empatar com os bolivianos. A minha única certeza aqui é que o Corinthians vai se classificar. Provavelmente em primeiro, ganhando dos bolivianos e vendo o Cali e o Boca Juniors se digladiarem, né, lá na Bomboneira no jogo do mesmo horário. Para mim o Corinthians será primeiro aqui, sem nenhum problema. Grupo F, o River Plate já é primeiro, mas o Fortaleza chegou vivo à última rodada e joga pelo empate contra o Colo-Colo no Chile. Eu estou confiante aqui que o Fortaleza joga basta o empate. Com o empate estará classificado, mesmo que o jogo seja no Chile. Estou confiante que o Fortaleza conseguiu uma recuperação maravilhosa e estará classificado. No grupo G, aí o Colón já é primeiro e brigam pela segunda vaga Cerro Porteño e Olímpia. O Colón já está classificado, né? E no grupo H, o Flamengo já é primeiro e o Talleres já é segundo. Grupo definido, só vendo aí quem passa para a Sul-Americana, Católica ou Sporting Cristal. Então, no momento, nós já temos aí alguns times classificados. Brasil e Argentina, né? Brasil e Argentina. E aliás, se o Brasil colocar 7 times na próxima fase, o que é possível, é difícil, mas é possível, terá 7 em 16. A Argentina já tem 4 classificados, pode classificar mais um. Então nós poderemos ter 12 times envolvendo 7 do Brasil e 5 da Argentina entre 16 classificados. É um negócio impressionante o que virou a Libertadores, domínio total do Brasil e também do futebol argentino perante o resto. Tá certo? Esse é o balanço numa primeira fase onde o Palmeiras pegou um grupo fraco, mas vai fazer 18 pontos na melhor campanha da primeira fase, sem dúvida nenhuma. Lembrando que o sorteio da Libertadores, assim como da Copa Sul-Americana, já acontece na próxima sexta-feira, quando saberemos dos confrontos. Vamos agora para a Copa Sul-Americana, envolvendo os brasileiros, mas fazendo aqui um preâmbulo de como é que está a competição, né? Grupo A, brigam pela classificação. Lanús e Barcelona de Guayaquil, os 2 times com 8 pontos, e o Montevidéu Wanderers com 7. Então,
Desses 3 sai o campeão do grupo. O Lanús enfrenta o Metropolitano, já eliminado, então é favorito para ficar com a vaga, porque Montevideo Wanderers e Barcelona vão se enfrentar. No grupo B, o Cuiabá está eliminado. Primeira participação do Cuiabá, conseguiu 2 vitórias internacionais, mas caiu fora, né? O Racing deve ser o campeão do grupo. No grupo C, o Santos, o time que mais se regenera no mundo. Que espetáculo a vitória sobre a La Calera, que eu comentei pela Rádio Bandeirantes. O Santos joga por uma vitória simples contra o Banfield, que já está eliminado na Vila Belmiro, para ficar com a classificação. Se o Santos empatar, pode até passar com empate se a La Calera não ganhar do Quito, da Universidade de Quito, que está eliminado, certo? Então é possível que o Santos passe com empate. E se o Santos perder, a Calera não pode ganhar do Quito. Então tá tudo na mão do Santos, só depende de si, com a força da Vila Belmiro. Basta 1-0 sobre o Banfield, que estará classificado como o primeiro colocado do grupo. Eu acredito no Santos. Grupo D, São Paulo, muito bem, 4 vitórias, 1 empate, fez 3-0 no Jorge Wilstermann. Primeiro do grupo, já classificado, vai cumprir tabela contra o Ayacucho na próxima quarta-feira, apenas para fechar a primeira fase. São Paulo já classificado. Grupo E, Inter e Guairenha do Paraguai brigam pela primeira colocação. O Inter recebe o 9 de outubro, então teoricamente tem um confronto mais fácil, porque o Guairenha vai à Colômbia, vai a Medellín enfrentar o Independiente. O detalhe aqui se o Inter ganhar de 1-0 e o Guairenha ganhar de 2-0, o Guairenha ficará com a vaga. Então o Inter tem que tomar cuidado por causa do número de gols marcados. Os dois ficarão com o mesmo saldo, mas o número de gols marcados, o Guairenha tem mais do que o Inter. Então o Inter sabe que tem que golear o 9 de outubro ou torcer para o Guairenha tropeçar em Medellín. Grupo F, aqui sim, ó, a parada num grupo difícil. O Atlético Goianiense joga por um empate contra a LDU na última rodada em Quito. Difícil. Grande campanha do Atlético, 4 vitórias e apenas 1 derrota. Só que chegou no confronto direto com a LDU. Joga pelo empate. Se perder, entra a LDU, o Dragão está eliminado. Empatando, o Dragão estará classificado. Jogo duríssimo lá em Quito, no estádio Casablanca. Grupo G, aqui é a outra parada aqui, o Ceará contra o Independiente, que aqui estava polarizado, né? O Ceará tem 5 vitórias, 14 gols de saldo num grupo fraco, mas ganhou do Independiente na primeira partida. Esse é o confronto direto. E agora os dois times se enfrentam em Avejaneda. E aí é o seguinte, o Ceará tem 15 pontos e 14 de saldo. O Independiente tem 12 e 11 de saldo. O Independiente tem que vencer por 2-0 o Ceará para se classificar. Então o Ceará pode perder por 1 gol, que estará classificado. Acredito muito no Ceará do Dorival Júnior para fazer uma campanha histórica e passar a próxima fase da Sul-Americana. E fechando o grupo H, onde o Fluminense está praticamente eliminado, depois de ter empatado com a União Santa Fé. Por quê? O Fluminense só passa se golear o Oriente Petroleiro. Eu estou vendo aqui as contas. Se golear por 5... se golear por 5... Isso. Não, tem que fazer 6. É impressionante isso aqui, ó. O Fluminense tem que ganhar do Oriente Petroleiro por 6-0 e torcer para dar empate entre Barranquilla e União Santa Fé. Ficou muito difícil. O Fluminense vai jogar fora contra o Petroleiro e tem que torcer por um empate entre Barranquilla e Santa Fé. Se houver um vencedor entre Barranquilla e Santa Fé, o Fluminense está eliminado. Então o Fluminense fez uma campanha pífia, muito ruim, está praticamente eliminado da Copa Sul-Americana. Só um milagre para conseguir a classificação. Lembrando que na Sul-Americana passam apenas os campeões de grupo para enfrentar os terceiros melhores de grupos da Libertadores. E aí o sorteio é esse, né? Os campeões de grupos da Sul-Americana de um lado e os terceiros colocados de outro, sorteio aleatório. Então a gente pode ter aí de repente até um confronto brasileiro. Se o Red Bull Bragantino ficar em terceiro lá no seu grupo, Fortaleza também, e eles vêm aqui para a Sul-Americana e podem até pegar um time brasileiro. Mas é isso, futebol brasileiro em alta, pelo menos na Sul-Americana temos o São Paulo já garantido, Inter e Santos bem colocados, bem situados, o Ceará também, então a gente pode ter 4 times brasileiros, o Goianense joga pelo empate, podemos ter 5, o Cuiabá está eliminado e o Fluminense praticamente eliminado. Então de 7 times na Sul-Americana poderemos ter 5 classificados. Futebol brasileiro muito forte nas competições da América do Sul. Canal Pretz FC no YouTube, muito obrigado pelo carinho e pela audiência, um grande abraço e até a próxima.